Senhoras e senhores, bem-vindos ao episódio número 17 do nosso podcast Cantada de Pedreiro. Eu aqui, Renato Gomes, ao meu lado, Maurílio Bolognese II, tem nome de realeza, tá? E o nosso convidado ilustre, muito especial hoje aqui, o Dr. Ricardo Fugoni, que é juiz estadual aqui no Paraná, autista, né? E vai conversar com a gente sobre a história de vida dele, como ele conseguiu superar as barreiras do autismo para chegar onde ele chegou. E também a gente vai juntos aqui tentar desfazer um pouco, gerar um pouco de informação e quebrar alguns paradigmas acerca do autismo, que hoje é uma doença que algumas pessoas dizem que está na moda, outros dizem que virou o diagnóstico, passou a ser banalizado, mas a gente sabe que isso se dá ao avanço da medicina, né, da ciência, também ao acesso à informação, à velocidade do acesso à informação que nós temos hoje. Obviamente não é como na nossa infância. Não sei quantos anos o senhor tem, doutor? Pode falar? Bom dia a todos, bom dia Maurílio, Renato. Eu tenho 35 anos, né, com uma carinha de 18, né, mas uma careca de 50. Então, de fato, eu tive diagnóstico já na vida adulta, né, e aí eu comecei a enfrentar tudo isso que envolve o autismo, todo esse preconceito, essa visão leiga, né, que autista é incapaz. Né? Tanto quando eu tive o diagnóstico foi um choque para mim. Eu sempre trabalhei, como assim? Autista é incapaz, não trabalha? Então, eu tive essa mudança de perspectiva, né? E é importante a gente falar para levar para as pessoas, né, que não necessariamente é incapacidade, é um espectro, nós podemos ter autistas de todo tipo, né, de todo nível de suporte. Legal. E a gente está aqui agradecendo muito o seu tempo. A gente sabe que juiz tem uma vida corrida, né? Você trabalha aí exaustivamente e, aliás, vai daqui a pouco para outra cidade, né? Exercer o seu ofício. Está aqui com a gente, aceitou o nosso convite prontamente. Então a gente está muito feliz, agradecer você. Produção aqui da G1 e Mob. Estou aqui com a equipe de marketing fazendo o trabalho com a gente. Maurílio, conta para eles onde nós estamos. Nós estamos no Spotify, no YouTube e no Instagram Cantado de Pedreiro e aqui aí, no Carbamol. Fisicamente no Carbamol, nos estúdios do Cantado de Pedreiro. Bom, eu acho que, doutor, a gente pode começar contando um pouco da sua história de vida, porque a gente sabe que ela tem conexão direta com todas as suas motivações que te trouxeram até aqui hoje. Então, eu acho que de forma resumida, você pode contar pra gente aí o que é que você passou, que a gente sabe que a gente conhece a sua história, sabe que foram momentos muito marcantes, né? Renato, eu era uma criança muito retraída, não gostava de sair de casa, não gostava de me relacionar com as outras crianças, né? Certa vez a minha avó me levou até no postinho de saúde, falou: doutor, esse menino tem algum problema, ele não sai, não brinca com as crianças. E o médico falou: não, é bom, melhor assim, a rua é muito perigosa, deixa ele em casa mesmo. Né? Então eu cresci assim muito retraído, né? E a gente era família muito pobre, né? Na periferia de Volta Redonda, interior do Rio de Janeiro, lá no alto do morro, né? Tendo necessidade de fome. Eu nunca passei, porque arroz sempre tinha, mas no resto de dificuldade a gente passava. Né? E assim, o pouco que eu saía, que me relacionava, era que minha irmã me levava. Minha irmã mais nova, 2 anos e meio mais nova, e muito expansiva, né? Muito querida lá na comunidade, na rua. Então ia para casa do vizinho, ia brincar, e sempre me puxando pelo braço, me arrastando. Não, vamos também. E assim que eu fui. Pra você ter uma ideia, eu aprendi a amarrar o cadarço com 16 anos, foi ela que me ensinou. Eu tinha 16 anos de idade, eu não conseguia amarrar o cadastro ainda. Então, eu sempre tinha algumas características que hoje eu sei que são do autismo, né? Mas na época eu não fazia ideia, né? Eu não conseguia comer qualquer coisa, não conseguia vestir qualquer coisa, né? Mas falar, o Ricardo é chato, o Ricardo é enjoado, eu achava que era só isso. É chato e enjoado, né? E assim foi, mas na escola eu nunca tive problema, sempre fui bem na escola, né? Sempre estudei em escola pública. No ensino médio eu consegui estudar numa escola particular, mas com bolsa, eles tinham bolsas para alunos carentes, né? Então uma escola muito boa, que me permitiu, logo que eu saí dessa escola, né? Eu fiz concurso público para o INSS, e me tornei servidor do INSS aos 18 anos e 6 dias de idade. Eu fiz a prova e ainda tinha 17 anos. Né? E aí falei, bom, legal, né, isso aqui, né? E no início foi apavorante, né? Aquele monte de gente no INSS, aquele monte de coisa nova, tendo que falar com um monte de gente, eu não gostava de falar, né? Foi quando eu percebi que para eu não precisar falar com um colega, tinha um negócio que eu podia fazer eu mesmo, estudar as normas. Olha, no serviço público eu estudo as normas, está aqui, tem uma instrução normativa, tem um decreto, tem uma lei, eu estudo isso, eu aplico, não preciso falar com ninguém. Comecei a gostar de norma, falei, vou fazer direito.
Aí no ano seguinte, né, eu entrei na faculdade de Direito. Quando eu estava no segundo mês da faculdade de Direito, minha irmã foi vítima de feminicídio. Eu perdi a minha irmã, ela foi morta pelo namorado, com facadas, né? Foi um negócio terrível na frente da casa do meu pai. E aquilo quase me derrubou. Aí eu fui... o sujeito desapareceu, né? Ficou 15 dias sumido. Começou a telefonar lá para casa, né? E eu fui atrás, né? Fui na polícia, fui no Ministério Público. Falei, ele tá ligando, me ajuda aqui, um ofício para colocar um identificador de chamada. 2005 isso, não era celular que você... Sabe, não, você tinha que ter o identificador de chamada, que tal da BINA, né? E eu não consegui o ofício. Eles me fizeram ficar 10 dias adulando o feminicida, para ele não perder a confiança de parar de ligar, para ele continuar ligando. Eu falo, não, eu vou conseguir advogado para você, eu tô fazendo direito aqui. Por quê? Para ele não parar de ligar. Porque eu tive que me submeter ao prazo de 10 dias que a companhia telefônica me deu para colocar o identificador de chamadas. Porque eu não consegui que os órgãos de segurança pública, que é a polícia, o Ministério Público, pedissem, né, à justiça, um ofício para a companhia telefônica, adianta e instala lá para a gente saber o que era. Quando eu descobri onde ele estava, quando finalmente instalou, eu identifiquei, né, a chamada, vi que era de Minas, ele tinha esquecido uma agenda telefônica lá em casa e tinha endereço de parente dele em Minas Gerais, na cidade lá, de onde veio a ligação. Falei, pronto, é lá. Já tinha mandado de prisão. Eu fui com o meu carro, ele foi preso dentro do meu carro. A polícia de Minas não tinha sequer viatura. Falei, não, aqui ó, toma, eu tinha comprado um Fiat Uno em 1991. Nós estamos em 2005, era um carro de 14 anos, já fui velhinho, encarei 700 km de estrada. Aqui ó, vai lá e pega, e assim ele foi preso. Cara, filho de pobre, o sistema de justiça, o serviço público não dá a devida atenção. E a partir dali eu já estava no serviço público, estava no INSS, estava fazendo direito, falei, bom, o meu atendimento às pessoas aqui vai ser diferente. Né? Eu vou levar humanidade para essas pessoas aqui, porque o INSS lida com as questões mais sensíveis da sociedade. A pessoa chega lá, tá quase passando fome. Então ela precisa de um atendimento digno, né? E aí eu mudei completamente a minha forma de atender a pessoa, a minha forma de tratar. Né? Fiz a faculdade de Direito, fiquei 10 anos no INSS, depois eu passei para oficial de Justiça, me tornei oficial de Justiça lá no Rio de Janeiro, no interior do Rio, que a diferença é que no INSS eu estava sentado, as pessoas vinham desesperadas até mim. Como oficial de Justiça eu vou até pessoas desesperadas, né? Porque a função do oficial de Justiça é levar notícia ruim. Via de regra, você leva notícia ruim. Sim. E assim a forma de tratar também, que eu já aplicava no meu atendimento no INSS, eu passei a aplicar ali às pessoas. Olha, é diferente, eu estou trazendo notícia ruim, mas explicando, detalhando, porque a pessoa é leiga do outro lado. Então o atendimento que eu não tive, eu passei a ter, né? Foi quando em 2019 eu falei, quem sabe, eu vou estudar para juiz. Quem sabe eu não passo. Eu me formei em 2010 na faculdade de Direito. Não tinha plano nenhum de fazer concurso para magistratura. Falei, vambora. Comecei a estudar para magistratura. Veio a pandemia, tira as provas que estavam programadas, que estavam agendadas. Eu pirei, né? Falei, eu passei a ter crise que eu ficava o dia inteiro na cama. Estou com depressão, preciso de ajuda, né? E aí foram investigar, era o diagnóstico de autismo. Tudo aquilo, aquela dificuldade, aquela estranheza que eu era, né? Esquisito e chato. Tinha uma razão, que é o autismo, que foi esse diagnóstico na pandemia. E agora, no ano passado, eu ingressei aqui na magistratura do Paraná. Legal. Quantos anos você tinha quando teve o diagnóstico? Eu tinha 33. 33. Então já faz aí 2 para 3 anos. Sim. Legal. Isso aí. E aí você passou lá no concurso, tomou posse, agora recentemente aqui no Paraná. E hoje, o que você tem sentido? Quanto tempo, eu não fiz a conta, quanto tempo você já está na posse A posse foi dia 29 de julho do ano passado, então nós temos aí 6 meses. Fiquei 3 meses no curso de formação em Curitiba, e no início de novembro eu já comecei a trabalhar aqui, né? Tendo as cidadezinhas aqui ao norte de Londrina, né? A minha sede é Bela Vista do Paraíso, mas atendo todas as cidades da região por enquanto, né? Você falou que o juiz tem uma vida muito atribulada, né? Juiz substituto não tem vida, né? Basicamente, a gente cada dia está num lugar diferente, então tem sido um início bem complicado. E na sua atuação com o juiz hoje, como é que você tem sentido? Lógico que tem muito do senso de justiça, de empatia, né? Essa tua decisão de ingressar na magistratura. Como você tem se sentido hoje no que diz respeito à sua missão, ao seu propósito como ser humano, como profissional? Nesses 6 meses aí que você já está na posse. Tem sido muito cansativo, mas também tem sido muito prazeroso, porque eu vejo que eu tenho condições de fazer uma diferença na vida das pessoas. O direito é o mesmo, a forma que você aplica o direito é a mesma, mas você, nos pequenos detalhes,
você faz com que a justiça atue com um pouco mais de humanidade, com um pouco mais de dignidade diante das pessoas, né? Muita gente tem uma visão muito errada da função que eu exerço hoje, da função de juiz de direito, que é o justiceiro, que é o poderoso, que acontece, e não é. Sabe, a lei já é dura o suficiente, a norma já é dura o suficiente, e você precisa aplicar a norma de forma firme, né, de forma dura. Você não precisa falar de forma firme, de forma dura. Você pode explicar. Eu tento ser muito didático. Nas minhas audiências, se você tiver um dia a oportunidade de assistir alguma audiência minha, eu sou muito didático, né? Às vezes o sujeito tá lá, tá preso, tá tendo uma audiência que ele tá respondendo um processo preso, que ele fez até algo grave, mas ele vai sair da minha audiência entendendo o que aconteceu ali, sabe? Entendendo, porque até isso vai tomando uma consciência na pessoa. A gente está falando aqui de uma audiência criminal, a consciência do que ela fez, que é algo que a justiça não é um inimigo dele, não é um inimigo. Ele mesmo preso, mesmo privado de liberdade, ele é um cidadão que, para a proteção de toda a sociedade, ele está tendo que cumprir uma pena por conta de algo que ele cometeu. Então ele vai entender isso, sabe? Ele não vai ver o sistema de justiça como um inimigo. Né? Então, pelo menos esse é o plano, né? Esse é o plano. Né? Eu tento ser o mais didático possível, por conta disso, como eu sempre fiz, como eu fazia no INSS, como eu fazia como oficial de justiça, para a pessoa entender o que está acontecendo ali. Né? Que a pessoa, isso ajuda na tomada da consciência e até numa possível ressocialização. Legal. Assim, eu sou muito leigo no assunto de autismo, né? E assim, eu notei assim, que você é uma pessoa normal, não dá para notar nenhuma, né? E, assim, como que foi essa descoberta? Foi um impacto para você ser autista? Fez sentido toda essa parte da sua infância, né? Você falou que era mais reservado e tal. Explica um pouco pra gente aí, que é leigo no assunto de autismo. Se você conviver comigo uma semana, você vai ver que eu tenho muitas diferenças, né? Em relação às pessoas em geral. Eu não gosto muito do termo normal, porque eu acho que a diferença é algo normal, né? Mas, por exemplo, eu tenho muita restrição alimentar, não é qualquer coisa que eu como, né? Muita dificuldade de vestir, muita necessidade de repetição de rotina, né? Se sai da rotina é algo assim muito doloroso para mim. Sentar aqui e falar com você e conversar com você hoje é tranquilo, porque eu treinei muito. Quando eu tinha lá 16, 17, 18 anos, eu vi que eu não conseguia conversar com as pessoas. Eu passei a treinar. Eu parava na frente do espelho e conversava comigo mesmo, simulando as conversas que eu ia ter, né? E até depois, né, quando eu estava já no INSS, vou fazer um atendimento, ou como oficial de justiça, vou lá cumprir um mandado, eu repassava na minha mente toda a conversa, para eu não errar, para eu ter um Isso te gerava ansiedade? Me gerava ansiedade se eu não fizesse. Se eu não tivesse esse planejamento, eu ficava meio apavorado, né? Porque para mim, né, eu que também recebi o diagnóstico recentemente, aí vai fazer 3 meses, e tenho um filho autista de 4 para 5 anos, como o Maurílio perguntou, muitas coisas, no meu caso, começaram a fazer sentido, umas pecinhas se encaixarem. Mas uma coisa que me gera profundo incômodo, e é algo que eu tive que lutar e tenho que lutar até hoje, é essa coisa de ter compromisso com hora marcada. Isso é um negócio que eu sou muito mais de a coisa tá aqui, vamos fazer. Ser pego de surpresa para mim é mais confortável do que saber que amanhã eu tenho que ir para um aeroporto. Não é medo do avião, não é medo do compromisso, não é insegurança com o compromisso, mas é uma situação que para mim, eu não sei, é incômodo, e isso me desencadeou um transtorno de ansiedade generalizada pesado, que eu luto com ele há 3 anos. E é legal a gente conversar com outros autistas. Eu, como tenho o diagnóstico muito recente, ainda não tive muitas oportunidades de conversar com autistas adultos. Só a convivência e olhar para crianças mais por conta do meu filho. Mas é muito legal, muito interessante ver que existem coisas que são muito iguais, e o autismo ele é multiforme, né? Para quem não sabe, o autismo ele é sim uma doença, né? Uma deficiência, e o autista, seja lá de qual grau de suporte ele for enquadrado, ele é considerado PCD, pessoa com deficiência, que tem os mesmos direitos de uma pessoa que tem deficiência de mobilidade ou quaisquer outras deficiências, né? Hoje o autismo, graças a Deus, ele está incluído nesse quesito, seja inclusive vaga especial, né? Vaga de estacionamento, fila preferencial e dentre outros direitos. Então é interessante conversar, porque a gente vê que são coisas, tem coisas que são iguais e tem coisas que são totalmente diferentes.
E, ó, o celular tocou aqui, acho que vibrou a mesa aí, né? E a gente percebe que é uma coisa que ela é muito multiforme. Tanto é que o autismo ele é um espectro, né, doutor? Às vezes falam pra mim assim, não, porque você trabalha, você tem já uma vida profissional, né? Então você é autista, mas você é exceção. Eu respondo assim, não, todo autista é exceção. Não tem dois autistas iguais. Por exemplo, você disse que você tem uma enorme ansiedade com hora marcada, né? Eu sou diametralmente oposto, né? Eu preciso de ter o planejamento, de ter a hora marcada ali. Se a coisa ficar meio solta assim pra mim, é aí que eu fico ansioso. Uhum. Então você vê, nós dois somos autistas, temos características em comum, mas existem muito mais características que nos tornam únicos. Sim. E é assim com todos os autistas. E o que nós temos em comum? Tecnicamente, não dá para falar que o autismo é uma doença, porque doença seria aquilo que tem tratamento, que você vai tomar um remédio e vai melhorar, e não é. Ele é uma deficiência, e o que a deficiência vai diferir da doença? Existe um conceito legal de deficiência, que está no Estatuto da Pessoa com Deficiência, que é inspirado na Convenção da ONU sobre as Pessoas com Deficiência, Convenção de Nova York. A deficiência é a interação dos impedimentos da pessoa com as barreiras sociais. Não existe deficiência só na pessoa. A deficiência ela decorre dessa interação, das limitações, que todo mundo tem limitações, mesmo pessoas sem deficiência têm limitações. Algumas pessoas não conseguem jogar futebol por absoluta falta de talento. Outras não conseguem, por exemplo, porque são amputadas. E aí, efetivamente, tem uma deficiência. Quando o impedimento ele interage com a barreira e isso causa dificuldade de interação social da pessoa, e nós temos a deficiência. A deficiência não é uma condição pessoal, é uma estrutura social. Ela está na dificuldade de interação da pessoa com a sociedade, por meio das barreiras. Não existe deficiência sem as barreiras. Por que o autismo é deficiência? Por conta das barreiras atitudinais. Como as pessoas têm a ideia que existe um padrão de comportamento e o autista não se comporta com aquele padrão, isso gera uma barreira social para ele, uma barreira nas atitudes das pessoas. E isso que vem a definição de deficiência. Aí tem autista ignorante também, no que diz respeito às próprias características. Eu tinha como conceito de doença fazer parte desse negócio. Mas você vê, a gente aprende e vai lapidando a forma de enxergar o negócio. Mas é muito interessante porque o que eu vejo hoje, que eu gosto de falar bastante disso. Primeiro, o senhor é um juiz de direito autista. E aí se torna produto de especulação, de matéria, de se superou e não sei o quê. Essa coisa que às vezes é a linha muito tênue entre a admiração, o coitadismo e aquela coisa, nossa, ele conseguiu e não sei o quê. Isso é o tipo de coisa que eu, pessoalmente, qualquer tipo de militância também, mesmo sendo autista, essa coisa da pessoa começar a militar e, não pode falar essa expressão, não pode falar aquela... A gente vê muito isso, sabe? É lógico que a antimilitância acaba também sendo uma militância, né? Mas eu acho que tudo que é muito extremo, eu acho que é nocivo para a sociedade, para o entendimento das pessoas. E a gente vê que a gente precisa levar a informação, a forma como a gente enxerga o mundo. Eu tive contato com pessoas que não têm conhecimento de autismo e que associam muito o autismo à agressividade, a comportamentos, às vezes até psicóticos e tudo mais. E, felizmente, a gente vê que não é. O autista, ele é um ser humano que, como o doutor disse, é único. O autismo não tem cara, ele não tem características, ele não é impossível enlatar. Você pode ter diversas características do autista, de uma pessoa autista, e não ser, certo? Ao passo que você também pode ter pouquíssimas características que sejam marcantes e você daí resultar no diagnóstico de autismo. Então, é muito legal porque hoje, pelo menos a minha jornada do diagnóstico, ela foi uma jornada bastante intensa. Porque eu passei pela mão de 5 profissionais diferentes na área da psicologia, psiquiatria, até que se fizesse uma consolidação de informações, reunião de dados e testes e laudos e tudo mais. E aí subentendeu-se que, de fato, eu fazia parte do espectro. Então, eu acho que hoje a gente cada vez mais está tendo acesso à informação, a gente está conhecendo mais pessoas autistas. Por isso daí a questão das pessoas dizerem que ser autista ou autismo está na moda, né?
Uma das coisas, doutor, que eu... Não tem como a gente estar aqui entrevistando, mas a gente acaba, como é um assunto de interesse pessoal, a gente acaba falando demais, né? Mas uma das coisas que eu pedi para os profissionais, os quais eu passei, justamente por causa desses motivos que eu comentei agora, eu falei assim, eu não estou comprando diagnóstico, eu não estou pagando por isso, por esses testes, por essas consultas, porque eu quero comprar o diagnóstico para me consolar e fazer com que as coisas se tornem, comecem a se encaixar, fazer sentido. Eu, de fato, quero algo imparcial, bem analisado, e se o caso for de não ter ou não ter o diagnóstico, eu quero algo que seja realmente embasado em percepções e expectativas dos profissionais, porque o autismo é impossível ser detectado através de exame e tudo mais, ele é um diagnóstico 100% clínico, né? De percepção e de entendimento de uma reunião de profissionais em cima de dados coletados e testes feitos. Então, eu falei, eu não quero isso, porque eu não quero me enquadrar num contexto de, sabe, parece que você começa a gostar do negócio, sabe, você quer ser autista, e não é isso. Eu falei, pelo amor de Deus, falei com todas as pessoas, psicólogo, neuropsicólogo, neurologista, psiquiatra, para todos os profissionais que eu passei, eu fiz esse comentário, porque eu de fato não queria ser, sabe, ludibriado. Porque como você está pagando, querendo ou não, uma atividade comercial, ser médico, você paga, ele recebe por aquilo, e aí você olha para o seu paciente / cliente, e aí você, às vezes, pode ser induzido ao erro, a atender a expectativa dele, como é uma coisa que não teria, vamos dizer assim, um impacto nessa altura do campeonato importante na vida da pessoa. E aí ela pega e às vezes concede aquilo que você está esperando. E graças a Deus eu tive uma equipe de profissionais muito transparente, que agiram com uma lisura muito grande, e por isso eu sou feliz e não tenho vergonha. Tenho até me inspirado no doutor e outras pessoas que eu tenho buscado para poder realmente falar do assunto abertamente, sem se vitimizar, sem querer ter privilégio ou ser mais admirado do que outra coisa, sem promoção pessoal nenhuma. Eu acho que isso é importante. Às vezes surge a temática assim, do orgulho de ser autista. E eu respondo assim, olha, eu tenho orgulho de ser quem sou e de ser como sou. O autismo é uma parte de mim, é uma característica que eu trago. E eu tenho orgulho disso também pelo fato de eu ter orgulho de ser quem sou. E é indissociável eu ser o Ricardo sem ser autista, né? Às vezes perguntam, não, mas se você pudesse escolher, você poderia escolher não ser autista? Eu falava, olha, se for para sonhar, eu queria ser o imperador do mundo com um grande trono na lua. Eu falei, não, mas isso é impossível. Eu falei, bom, e eu não ser autista também é impossível. Então, se é para sonhar, por que eu vou sonhar com tão pouco? Vou sonhar só com não ser autista? Já que é para sonhar com o impossível, vamos sonhar com mais coisas. Então, eu não tenho essa... E aí, às vezes, perguntam também qual a característica do autismo que pode, eventualmente, ter me ajudado e... Eu digo sempre que talvez até tenha alguma que tenha me ajudado em alguma coisa, mas eu prefiro dizer que não. O autismo é um transtorno, traz dificuldades e são muitas dificuldades. Então, assim, o que eu tenho de bom, e todos os autistas têm muitas coisas boas e têm muitas potencialidades, mas o que eu tenho de bom é meu. Eu não vou atribuir ao autismo que me trouxe alguma coisa boa, por exemplo, uma capacidade de focar, de estudar para a prova. É meu, são características minhas. Né? E todo mundo tem potencialidades e limitações. O autista também vai ser assim. Né? Então, eu realmente não gosto muito dessa ideia de que eu tenho orgulho de ser autista e que o autismo é... Não, é um transtorno, traz dificuldades, a gente tem que lidar diariamente com essas dificuldades, né? Só que eu não me resumo a isso. Né? Eu sou uma pessoa que tem limitações e tem potencialidades como qualquer outra. Eu acho que uma das coisas que, no meu caso, ajudou bastante foi assim, a autoaceitação, né? Você aprender a se aceitar do jeito que você é, sem precisar mascarar. É óbvio que tem características que a gente carrega, que a gente precisa, por uma questão de sobrevivência social, você precisa domar, né? Que em alguns casos as pessoas chamam como masking, que é mascarar a sua característica, a sua dificuldade dentro do espectro. Mas... outras coisas muito importantes que me faziam internamente sofrer muito durante
hoje entendendo todo o decorrer da vida, hoje você abre, e é importante que as pessoas saibam e conheçam do assunto, para entender. Por exemplo, eu sou uma pessoa que trabalha, a gente tem a imobiliária, temos aí 70 colaboradores quase, e o meu negócio é vendas, eu sempre trabalhei com vendas, você vê que coisa. Eu já não era retraído, porém eu tenho uma característica de ser muito prático. Coisas muito longas, muito prolixas, perdem o meu interesse. Eu não consigo assistir uma palestra ficar focado mais do que 30 ou 40 minutos. E, diga-se de passagem, dependendo do conteúdo, né? Tem que ser um conteúdo de interesse, né? Por mais que você... E já também não sou o cara de me aprofundar nos estudos. Eu sou um cara que... Eu sempre fui aquele cara de prestar atenção na aula e não mergulhar nos livros, né? Porque não tenho paciência. Eu gosto de consumir conteúdo pequeno, sabe? Coisa assim que você vai pescando informações e tal, e você vai reunindo essas informações. Dinamismo total. Você precisa, pelo seu ofício, já ter um interesse, uma capacidade de aprofundamento, né? Daquela coisa. Para você ver como que nós somos diferentes, mesmo tendo características em comum, para mim é justamente o contrário. Eu me sinto super bem de aprofundar no assunto, de esgotar o assunto, de ir a fundo no assunto, e muitas vezes me ajuda quando este assunto vai me trazer um benefício. Por exemplo, quando eu estava estudando para a prova, eu gostava de um assunto, eu ia até o final dele, queria saber tudo daquele assunto, né? Mas às vezes me atrapalha, porque muitas vezes o assunto não vai me trazer assim, nenhum benefício direto. Por exemplo, o hiperfoco em ônibus. Eu gosto de ônibus. Qual o sentido da pessoa gostar e conhecer ônibus, né? Tem gente que fala, não, porque você é busólogo, né? Que é o sujeito que gosta muito de ônibus. Na verdade, o logo, né? Esse sufixo é mais para o estudioso. Eu não sou tão estudioso, não. Eu sou mais um busófilo, que gosto de ônibus. Mas, cara, qual o sentido de gostar de ônibus? O meu sonho é um dia ter um ônibus. Não é um motorhome, não. É um ônibus com fileiras mesmo, sabe? Então, você vê, é algo que então a gente tem que tomar esse cuidado de onde que a gente vai focar, né? Para direcionar se é algo que realmente vai ser útil pra gente, né? De vez em quando a gente usa de lazer, eu passo umas horinhas do meu dia estudando ônibus e alguns outros hiperfocos que eu tenho, né? Mas também tem essa capacidade de direcionar esse hiperfoco para coisas que vão ser produtivas. Tudo bem, esse é o seu momento de esvaziar a mente, sim, né? É legal também, sim, você ter o supérfluo, né? O conhecimento supérfluo. Sim. Mas outra coisa assim que eu queria perguntar para você, nas tuas relações sociais, você hoje é uma pessoa que se considera sociável, você gosta de interagir com as pessoas, isso não nos seus momentos profissionais, porque esses sim são inerentes, você tem que fazer, mas nos seus momentos de vida pessoal, você gosta de, por exemplo, se reunir com pessoas, amigos, e ir na casa de amigos, ou ir para lugares, restaurantes, esse tipo de coisa? Eu sinto muita falta disso, mas eu tenho muita dificuldade, eu não consigo, porque o restaurante, inclusive eu gostaria de pedir desculpas aqui, se alguém tá me assistindo, provavelmente vai ter alguém dessas pessoas que eu vou falar aqui assistindo a gente, né? Houve uma reuniãozinha da escola do meu filho, né? Que os pais, vamos num restaurante, aqui em Londrina, vamos no restaurante, e pra gente confraternizar depois, né? Eu cometi o erro de não estudar este restaurante antes, como eu normalmente faço, ver a luz, ver o som, ver se tem muito barulho, de tentar conhecer as pessoas antes. Eu entrei no restaurante e era um lugar bem barulhento, com luz muito forte, e tinha bastante gente e eu não conhecia as pessoas. Eu travei, eu não consegui falar com ninguém. Eu dei meia volta e fui embora. Não falar com ninguém. Eu entrei em crise ali. Isso é uma das crises que o autismo traz pra gente, né? Então, e ninguém percebe, né? Ninguém percebe. Todo mundo lá tá achando que eu fui muito mal educado, né? Porque eu não consegui, né, estar ali naquele ambiente, né? Então, assim, eu tenho muita dificuldade com o ambiente, assim. Eu preciso ver como que tá o som, como que tá a luz, né? Ver se tem muita gente, se tem muito barulho. Né? Nossa, eu odeio música ao vivo em restaurante. É um horror, porque é muito som chegando ao mesmo tempo, sabe? E a gente não consegue conversar, e aí eu fico meio desnorteado. Então, assim, eu peço desculpas a alguns dos pais das crianças que estavam lá naquele dia. Não foi falta de educação, realmente eu travei, eu precisei ir embora. Então, eu sinto falta.
É legal, assim, quando você tem pessoas conhecidas, que a gente se reúne, que a gente bate papo. Eu sinto um pouco de falta disso, mas eu tenho dificuldade. Eu tenho que ir galgando aos poucos, assim, isso é uma das dificuldades que o autismo me traz. Doutor, você tinha comentado que na pandemia você estava com um princípio de depressão, que daí foi diagnosticado como autismo, né? Isso depois mudou? Como que, depois que você descobriu o autismo, mudou a forma de você ver essa depressão, né? Não era depressão. Veja, o autismo, ele é uma formação diferenciada no sistema nervoso. O nosso contato do nosso interior, do cérebro com o mundo externo, ele se dá de formas diferentes, né? Então, porque veja, a gente experimenta o mundo através dos sentidos, né? Então, quando os sentidos funcionam de forma diferente, você vai se comportar de um modo diferente. Vou dar só um exemplo aqui. Eu não sinto frio. Eu também não. Eu não sinto frio. Outro dia eu estava tranquilo, eu estava em Curitiba, no curso de formação, acordei 6 horas da manhã, estava lá sem camisa, fazendo a barba. Quando eu fui ver a temperatura, estava 2 graus. Eu estava tranquilo. Se ventar, eu sinto frio. Se o vento vem e bate, agora o vento parado, pode estar a temperatura que for, eu não sinto frio. Porque os sentidos são diferentes. Né? Os sentidos são, eles funcionam, você experimenta o mundo de uma forma diferente. E muitas vezes o excesso de estímulos, como alguns estímulos a gente capta muito forte, outros a gente deixa de captar, muitas vezes o excesso de estímulos faz a gente entrar em crise, como esse caso do restaurante. Eram muitos estímulos, era som, era luz, era pessoas. E o corpo pode reagir disso de duas formas, são duas crises bem típicas do autismo, o meltdown e o shutdown. Meltdown é a crise nervosa, quando você vê aquela criança que tem autismo e que esperneia e sai correndo e grita, porque ela está tentando combater aquele excesso de estímulos com estímulos no sentido contrário. Está vindo, vamos colocar assim, uma tubulação, está vindo um líquido de lá para cá que é tóxico. Uma forma de você conter aquilo é jogar um líquido no sentido contrário. Então, são muitos estímulos entrando, você tenta tratar esses estímulos com estímulos saindo. Então, o corpo reage. O corpo se mexe, o corpo tem espasmos, né? Então, uma das crises é o meltdown. A outra crise é que você tem esse excesso de estímulos, mas você está se controlando, você não está reagindo. Então, o que você faz? Você se fecha, como se fosse num casulo. E era esse o tipo de crise que eu estava tendo. Não eram crises depressivas, eram momentos de shutdown. E aí aquilo vai virando uma bola de neve, porque no início eu desconfiei, falei, que depressão estranha, que depressão tão consciente que eu estou tendo. Eu estou aqui, eu estou em depressão, eu estou na cama e estou raciocinando, olha, eu estou em depressão. Eu estou precisando ir no médico. Então, como assim uma depressão tão racional? Era estranho. E aí aquilo, o fato de eu ficar raciocinando e pensando, estou doente, não vou conseguir fazer prova, não vou conseguir passar em concurso, virava uma bola de neve e eu não saía daquilo nunca. Né? Teve dia de eu ficar o dia inteiro na cama. Né? Depois que eu tive o diagnóstico, eu entendi o que é. Falei, olha, os nervos estão precisando de uma pausa. As crises passaram a reduzir o tempo que eu ficava nessa. Não, calma, relaxa que vai passar. E aí passava. Eu passei a entender o que era, e o simples fato de entender já me ajudou a sair dessas crises. O ser humano, em geral, ele tem dificuldade hoje, né, com a vida, o estilo de vida que a gente tem, de esvaziar, de calma, de para. Eu agora tenho aprendido a fazer isso e me permitir isso, porque eu sempre fui um cara workaholic, de trabalha. Quanto mais trabalha, melhor, mais nobre, mais resultado e tal. E hoje eu tenho me permitido, depois, inclusive, do diagnóstico, do cenário depressivo que eu tive também junto com a ansiedade, de fazer isso. O lance é que, engraçado, quem convive com a gente, normalmente, e depois vê isso, basicamente não muda nada para a pessoa, né? Talvez ela passe a compreender algumas características, algumas coisas suas, mas que todo mundo tem as suas especificidades, todo mundo é um pouco estranho, todo mundo é um pouco diferente. Uma das coisas que eu passei a aceitar é que eu sempre fui... Eu sou um cara que, assim, eu não sou muito de cumprimentar, de calor humano. Eu vejo isso pela própria empresa, o comportamento da empresa. Eu tenho um sócio, Vinícius, que ele é o oposto. Ele é um cara extremamente sociável no sentido de abraçar, de conversar e tal. E às vezes eu pareço estar desinteressado na pessoa ou de cumprimentar um grupo de pessoas. Para mim é mais prático, oi. E eu tenho esse negócio, às vezes, de sair a francesa, sabe? Eu tenho essa coisa, e às vezes parece que você está desinteressado, e não é. É uma luta constante de você, sabe, cara, demonstrar carinho e afeto. Meus pais, minha mãe especialmente, que foi com quem eu tive a maior parte do tempo morando junto,
sempre se queixou do meu jeito frio de ser. Só que essas pessoas da minha família, as pessoas mais próximas, elas passaram a compreender que eu tenho um jeito de amar, de demonstrar amor, de demonstrar afeto um pouco diferente, né? Então, é bom, cara, você saber quem é você entender e fazer algumas peças passarem a se encaixar na vida. Olha, que bom que você teve essa compreensão da sua família, porque eu não tive e não tenho até hoje. Eu sofro muito com isso. Ah, é? Eu sofro muito com isso. Eu acho que eu nunca falei isso publicamente, mas já que a gente está no assunto, eu vou falar aqui. Eu estou já quase uns 2 anos rompido com a minha mãe. Eu não consigo conversar com a minha mãe, porque é um nível de exigência. Você é o filho que me sobrou por cima da terra. Ela passou por algo terrível. Ela perdeu uma filha que era muito próxima dela, muito carinhosa, e eu não consigo ser. Eu nunca consegui ser. Eu tenho extrema dificuldade com ligação telefônica. Extrema dificuldade. Cara, não me liga, manda um áudio pra mim de 1 hora que eu vou dar o play lá e vou ouvir tranquilão. Cara, mas não me telefona. E assim, não tem isso. É uma série de características que eu sou diferente e que eu não tive essa compreensão. Chegou um dado momento que eu tive que falar, não, calma, eu preciso preservar minha saúde. Eu não tenho condições. Eu estava passando por um momento muito difícil, aqueles momentos de crise, né, do autismo. Então, assim, agora, já meu pai não. Meu pai falou, não, pera lá, meu filho é diferente, eu vou estudar isso. Eles são separados, sempre foram, né, desde sempre. Meu pai é casado já há muitos anos. Ele falou, não, eu vou estudar isso. Ele começou a ler livros e assim, ele não tem grande estudo, meu pai estudou até a 5ª série, né? E aí ele realmente me trata hoje de uma forma, ele fala pra mim, quando você teve o diagnóstico de autismo, parece que você nasceu de novo pra mim. Eu falei, bom, e foi basicamente isso mesmo. E ele renasceu como pai pra mim também. Olha que massa. Né? Porque eu sempre fui meio distante dele, mesmo porque eu nunca morei com ele, né? Eu tive um relacionamento muito frio, muito distante com ele, né? E agora, depois do diagnóstico, depois que eu vi o nível de compreensão que ele teve, a ponto dele chegar para mim e falar algumas coisas, eu falo, nossa, agora finalmente ele me conhece. Eu não preciso mais fingir ser quem eu era, porque eu era extremamente formal no contato com ele, eu estava exatamente fazendo o masking, né? Interpretando um personagem ali. Eu era extremamente formal, eu parecia aquela pessoa forte que faz e que acontece, só que eu não sou, e hoje ele sabe que eu sou assim. Então ele sabe o jeito de me tratar. Enfim, espero que um dia minha mãe também possa chegar, mas isso é uma fonte de sofrimento para mim, né? Não é são fácil, os desafios da vida e você imagina, isso dentro de casa, imagina fora de casa para as pessoas que não conhecem. Mas enfim, a gente vai, o mundo segue, a vida segue, a gente aprende a conviver com as diferenças, com as limitações de cada um. Falta de informação é uma coisa perfeitamente normal, nem todo mundo entende de tudo. E o nosso papel é tentar entender melhor os outros, ser compreendido também e seguir o baile, seguir a vida, né? Bom, eu acho que a gente vai caminhando para o final agora aqui. A gente teria muito mais tempo, muitos outros temas para abordar ou se aprofundar, mas eu queria agradecer demais, doutor, a sua presença, o seu tempo, sua paciência de estar aqui com a gente. Queria também desejar sorte aí para você nessa tua carreira na magistratura que está no início, né? E dizer que a gente tem muito carinho, muito orgulho por onde você hoje chegou, a gente sabendo de todas as dificuldades, e é isso. Não, eu que agradeço, né, a oportunidade aqui. Eu falo que muitos autistas não têm voz, e literalmente porque são não verbais, porque não falam, porque não conseguem expressar aquilo que sentem. A gente que está no espectro e que temos voz, nós não podemos nos furtar de falar para quebrar essa barreira do preconceito, para quebrar o estigma. Eu costumo contar um fato que eu tive na escola do meu menino, que eu cheguei e perguntei, olha, vocês têm alunos autistas aqui? E o pessoal da escola respondeu, não, nós temos alunos autistas, uns 3, 4 que são diagnosticados. Entanto, a gente tem uns 4 ou 5 que a gente sabe que é autista, mas os pais se negam a buscar o diagnóstico. Por conta do preconceito, essas crianças não estão tendo a intervenção precoce que poderia fazer com que elas se desenvolvessem. Então, do preconceito dos pais. Então, se a gente pode falar, a gente está aqui, a gente se desenvolve, a gente trabalha, a gente tem uma carreira profissional, a gente tem que falar. Então, eu que agradeço essa oportunidade. Muito bom. Queria agradecer também publicamente a Caísa Sanches e a Micaele, que são as administradoras lá, as terapeutas da Clínica Te Amo, que é onde nossos filhos
fazem a intervenção, ela que nos uniu, viu aí o que a gente faz aqui, o podcast, e a gente já participou de algumas ações com elas também, para promover a clínica, promover o assunto do autismo. Então eu queria agradecer aí publicamente a elas, que são pessoas incríveis, que cuidam muito bem dos nossos filhos, né? Tem uma relação afetiva muito grande, também são mães de autistas, e agradecer a Caís e a Mica por ter aí criado esse elo, essa ponte entre nós. É isso aí. Bom, agora chegou um momento importante, que é seguir a tradição do nosso podcast Cantada de Pedreiro. A gente falou para você que normalmente um convidado nosso faz uma cantada de pedreiro no final, e você disse que você teria um outro caminho para isso. Porque, veja, eu não sei flertar, eu não sei. Para você ter uma ideia, eu casei 2 vezes. Pedreiro também não sabe. São horríveis as cantadas. Então, talvez isso que eu vou te falar até funcione como uma cantada de pedreiro, né? Mas o fato é real. Eu casei 2 vezes, eu estou no meu 2º casamento, e a minha abordagem inicial com a minha primeira esposa e com a minha esposa atual foi a mesma, foi: casa comigo. A primeira palavra que eu falei com elas foi propor casamento. Então, para você ver o nível que a pessoa não sabe você flertar... Você pulou uma fase. Né, eu propus casamento logo de uma vez. Então, Bom, mas deu certo, né? Deu certo, né? Então, assim, fica uma dica para os pedreiros aí, né? Propõe algo mais sério, talvez dê certo. Valeu, né? Então olha pra cá e fala: casa comigo. Casa comigo. Casa comigo, Aí, mas calma que é brincadeira, tá? Porque das outras 2 vezes levaram a sério. Muito bom, doutor. Obrigado. Obrigado.